Você está cansado. Não é só o corpo, não. É uma canseira que vai fundo, que senta na alma e não sai nem depois de dormir. Você acorda de madrugada com um peso no peito que não tem nome. Você olha para sua vida e sente que alguma coisa está errada, mas não consegue apontar exatamente o quê. E o pior, você não fala isso para ninguém, porque ninguém ia entender. Mas Deus entende. E é exatamente por isso que Ele mandou essa mensagem direto para você agora. Não para outra pessoa. Para você. Fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida. Existe uma verdade que o sistema nunca vai te contar. Uma verdade que as pessoas ao redor preferem ignorar. E é esta. O que você está vivendo hoje não é acidente, não é azar, não é punição. É um chamado. É Deus usando o peso da sua situação atual para te acordar para um propósito que você ainda não viu. E se você chegou até esse vídeo, se o algoritmo colocou esse conteúdo na sua frente hoje, isso não é coincidência. É sinal. É mensagem. Agora respira fundo e me ouve. Deus diz: meu filho, minha filha, somente você pode ver esta mensagem, porque somente você está pronto para recebê-la. Nem todo mundo chega aqui. Tem pessoas que passaram pela mesma situação que você e nunca procuraram uma resposta. Nunca sentiram essa inquietação que te move. Mas você sente. Você sempre sentiu. Isso não é fraqueza. Isso é eleição. Você sabe do que eu estou falando, né? Aquela sensação de que você nasceu para mais, de que sua vida deveria ser diferente, não de forma orgulhosa, não com arrogância, mas com aquela certeza silenciosa, quase proibida, de que o tanto que você tem dado não é tudo que você poderia ser, de que existe uma versão sua que ainda não apareceu, e que algo está bloqueando essa versão de surgir. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que é esse bloqueio, de onde ele vem e o que Deus já preparou para destruí-lo de vez. Mas antes, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo já está chegando no seu coração, compartilha com alguém que você sente que também precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes a mensagem que salva uma vida chega por meio de quem já foi salvo por ela primeiro. Vou te contar uma história. É a história de um homem chamado Marcos, 42 anos. Trabalhava em uma empresa há 14 anos, sempre dedicado, sempre presente, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Casado, 3 filhos, casa própria, uma vida que de fora parecia sólida. Mas por dentro, Marcos carregava uma sensação que ele mesmo não sabia nomear. Todas as noites antes de dormir, ele ficava olhando para o teto e pensava: é isso? É só isso que existe para mim? Ele não era ingrato. Ele amava a família. Mas havia um vazio, um espaço que nenhuma conquista conseguia preencher. E esse vazio foi crescendo, crescendo, até o dia em que Marcos acordou com uma dor no peito tão forte que ele achou que estava tendo um infarto. Foi para o hospital. Fizeram todos os exames, o médico olhou para ele e disse: o senhor está bem fisicamente, mas precisa cuidar da sua cabeça. Burnout. Síndrome de esgotamento. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o burnout já é a segunda maior causa de afastamento do trabalho no país. São mais de 2 milhões de brasileiros por ano sendo derrubados não por doença do corpo, mas pelo peso de uma vida sem sentido. Uma vida que roda, mas não avança. Uma vida que existe, mas não vive. Você se reconhece em alguma parte dessa história? Se sim, precisa entender uma coisa fundamental. O seu esgotamento não é falha sua. É sintoma. Sintoma de que você está carregando um peso que não foi feito para você carregar sozinho. E mais do que isso, é sintoma de que existe algo maior te chamando, te puxando para fora do que você construiu até agora. Porque o que você construiu ficou pequeno demais para tudo que Deus planejou para você. Agora eu quero que você pare por um segundo e responda mentalmente a essa pergunta. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não aquela paz superficial que vem depois de uma boa refeição ou de um final de semana de descanso. Paz de alma. Paz de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo quem você foi criado para ser. Se você está demorando para lembrar,
é porque faz tempo demais. E isso não é acaso. Existe uma razão espiritual muito precisa para isso. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Esse versículo não é uma frase bonita para pôster. É uma declaração de guerra contra tudo que está tentando te convencer de que a sua história já foi escrita e não vai mudar. Mas existe um inimigo dessa paz. E ele não aparece com chifre e rabo. Ele aparece com o rosto de pessoas que você conhece, com a voz da dúvida que nasce dentro da sua própria cabeça, com a narrativa que te diz que você já passou da idade, que é tarde demais, que os outros têm sorte e você não, que você tentou e não conseguiu, então para que tentar de novo? Essa narrativa tem um nome, chama-se Armadilha da Estagnação, e ela é a arma favorita das trevas contra os escolhidos de Deus. Aqui vou pausar por um momento, porque o que vem a seguir é importante demais para você não ter em mãos. Você está sentindo que há um jogo espiritual maior acontecendo ao redor da sua vida. E você está certo. O peso que você carrega, a sensação de bloqueio, a dificuldade que não passa, isso não é vida te maltratando. É o campo de batalha espiritual se formando ao redor de alguém que foi designado para algo grande. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é um protocolo espiritual de 21 dias desenvolvido com base nas Escrituras para desfazer exatamente essa camada de estagnação que está sufocando o seu chamado. Cada dia, uma revelação. Cada revelação, uma corrente partida. O link para você baixar agora mesmo está no primeiro comentário desse canal. Já tentaram tirar esse conteúdo do ar, porque ele desafia narrativas que o sistema não quer que você ouça. Então acessa antes que suma. Vai lá, comenta, eu sou escolhido e vou baixar o livro digital, e recebe agora o que Deus preparou para essa fase da sua vida. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a principal mentira que mantém os escolhidos de Deus presos no mesmo lugar por anos. Você já reparou como certas fases da vida parecem estar marcadas? Você sai de uma dificuldade e entra em outra. Resolve um problema e outro já está esperando. Conquista uma coisa e logo a alegria some. Parece que existe um ciclo que não quebra, não importa o quanto você tente. Isso não é paranoia. É um padrão real, e ele tem uma origem espiritual muito específica. A ciência chama isso de learned helplessness, ou desamparo aprendido. Um conceito estudado pelo psicólogo Martin Seligman. Acontece quando uma pessoa passa por situações repetidas de fracasso ou dor, até que o cérebro literalmente reescreve sua identidade ao redor da derrota. Você não falha porque é incapaz. Você falha porque seu cérebro foi treinado, por anos de experiências acumuladas, a acreditar que o fracasso é a sua natureza, que a luta é o seu destino, que ficar onde você está é o máximo que você vai conseguir. No campo espiritual, esse mecanismo é ainda mais devastador, porque quando a alma aceita a derrota como destino, ela para de orar com fé. Ela começa a orar por hábito, começa a frequentar a igreja por obrigação. Começa a ler a palavra como quem lê manual de instrução de geladeira, sem esperar que aquilo mude alguma coisa de verdade. E aí a vida trava. Não porque Deus se afastou, mas porque você, sem perceber, desligou a antena. Sabe aquele aparelho de rádio velho que às vezes fica fora de sintonia? O sinal da estação continua lá, forte, contínuo, mas o aparelho está levemente desajustado e capta só chiado. É exatamente o que acontece com a sua conexão espiritual quando o desamparo aprendido toma conta. Deus continua transmitindo, mas você passou a captar só o barulho do mundo. E esse barulho te diz coisas cruéis, coisas que chegam embrulhadas em lógica e bom senso, mas que no fundo são mentira. Você está velho demais para recomeçar. Isso é coisa de gente jovem. Quem você pensa que é para sonhar com isso? Olha a sua realidade, aceita.
Você já ouviu alguma dessas vozes? Se sim, precisa saber que elas não vêm de Deus. Nunca vieram. E o que vou te mostrar agora é como Deus fala de verdade, como é a voz que vem dele, e o que ela está dizendo para você nesse exato momento. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, Deus diz algo extraordinário. Ele diz: esqueça as coisas anteriores, não fique pensando no passado. Estou fazendo uma coisa nova. Já está acontecendo. Você não está percebendo? Isso foi escrito há mais de 2.500 anos, e é exatamente a mensagem que ele manda para você agora. A coisa nova já está acontecendo. Você não está percebendo porque está olhando para o passado. Está carregando o peso do que não deu certo, do que te machucou, do que te envergonhou, do que te fez sentir que você não era suficiente. E esse peso não deixa você ver o que Deus está construindo bem na sua frente. Pensa comigo. Você chegou até aqui na vida com todas as suas dificuldades, com todas as suas quedas. Você ainda está em pé. Você ainda está buscando. Isso não é comum. A maior parte das pessoas que passam por metade do que você passou, desiste. Para de buscar. Para de acreditar. Fecha o coração e vai viver na superfície o resto dos dias. Mas você não fez isso. Você está aqui, nesse vídeo, nesse momento, com o coração ainda aberto o suficiente para querer ouvir o que Deus tem a dizer. Isso é graça. Isso é eleição. E Deus não chama quem Ele não vai equipar. Quero te falar sobre a fase que antecede a virada, porque muita gente a atravessa sem reconhecê-la e aí perde a bênção que estava exatamente ali. No jargão da fé, chamamos de noite escura da alma. Na linguagem da psicologia, seria o fundo do poço antes da transformação. Na linguagem popular brasileira, é quando você chega no limite e diz: não aguento mais. E sabe o que é surpreendente? Esse momento é sagrado. A Bíblia está cheia de pessoas que só encontraram o seu propósito depois de chegar no limite. Moisés estava fugindo de um assassinato que cometeu quando Deus falou com ele na sarça ardente. Davi estava escondido numa caverna, cercado de inimigos, quando escreveu os salmos mais poderosos da história. Paulo estava preso, acorrentado numa cela úmida, quando escreveu sobre paz que ultrapassa todo o entendimento. Deus não usa as pessoas nos momentos de conforto. Ele as encontra nos momentos de crise. Agora pensa, onde você está agora mesmo? O que está pesando? O que parece não ter saída? Porque se existe um peso real na sua vida nesse momento, eu quero que você entenda. Esse peso tem um peso contrário. Uma força que está sendo acumulada espiritualmente para seu favor. E quando essa força se soltar, vai ser tão grande que vai apagar de vez a memória de tudo que tentou te destruir. Agora preciso falar com você sobre algo que quase ninguém quer ouvir. Sobre o papel das pessoas ao redor na sua estagnação. Existe no Brasil uma cultura que mistura amor e sabotagem de um jeito tão sutil que às vezes você não consegue distinguir um do outro. É o tio que ri da sua ideia na reunião de família. É a amiga que diz: cuidado, não vai dar certo, toda vez que você anuncia algo novo. É o cônjuge que apoia de boca, mas demonstra desconfiança no olhar. É a mãe que ama você incondicionalmente, mas que cresceu acreditando que sonhar grande é coisa de louco ou de privilegiado, e passou essa crença para você sem querer. Isso tem um nome espiritual. Chama-se maldição de palavra, não necessariamente proferida com intenção maligna. Mas palavras têm peso. Palavras criam realidades. O livro de Provérbios diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você cresce ouvindo que não vai chegar lá, que é perigoso tentar, que quem você pensa que é, o seu sistema de crenças fica gravado com essa narrativa. E você passa a confirmar, inconscientemente, o que ouviu. O pai que disse que você nunca seria nada. A professora que disse que você não tinha capacidade. O ex que disse que ninguém ia te aguentar. O chefe que disse que você havia chegado no seu limite. Essas palavras não morreram quando a pessoa foi embora. Elas continuam operando em você. Mas existe uma força mais poderosa do que qualquer palavra humana. E essa força está disponível para você agora. A ciência da neuroplasticidade descobriu algo revolucionário nas últimas décadas.
O cérebro adulto é capaz de se reescrever, não metaforicamente, literalmente. Novas conexões neurais podem ser formadas em qualquer idade. Padrões de pensamento destruidores podem ser substituídos por padrões de abundância, fé e possibilidade. Isso não é autoajuda barata. Isso é biologia. Isso é como Deus criou você, com a capacidade de se renovar. Paulo sabia disso antes da neurociência. Em Romanos 12:2 ele escreve: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, não da situação, não da conta bancária, não do relacionamento, da mente. Porque quando a mente muda, tudo ao redor começa a mudar junto. E aqui está a sequência que quase ninguém te conta. Primeiro vem a revelação espiritual, o momento em que você enxerga o que Deus está fazendo. Depois vem a renovação da mente, o processo de substituir as mentiras por verdades. Depois vem a ação alinhada, os passos que você dá a partir dessa nova visão. E só depois disso vem a transformação externa, aquela que o mundo vê. A maioria das pessoas está esperando a transformação externa acontecer para então acreditar. Deus opera ao contrário. Ele pede que você acredite primeiro, que você haja a partir da fé. E aí, ele confirma. Isso é o que a Bíblia chama de fé. A certeza do que se espera. A convicção do que não se vê. Hebreus 11:1. Existe um segundo nível nessa batalha que quero te revelar agora, porque o problema não é só o que você acredita sobre si mesmo. É o que você acredita que Deus acredita sobre você. Muita gente chegou na vida adulta com uma imagem de Deus distorcida. Um Deus que cobra mais do que perdoa. Um Deus que exige perfeição antes de agir. Um Deus que talvez abençoe os outros, mas que de alguma forma olha para você com uma decepção silenciosa. Um Deus que conhece todos os seus erros, todos os seus pecados escondidos, todas as suas falhas repetidas, e que por isso te colocou numa lista de espera, enquanto os mais dignos recebem primeiro. Essa imagem é uma das maiores mentiras já plantadas na mente de um filho de Deus. Porque o Deus da Bíblia não funciona assim. O Deus que Jesus revelou não é o Deus da fila de méritos. É o Deus do filho pródigo que ainda está longe, quando o pai já corre ao seu encontro. É o Deus que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar a que se perdeu. É o Deus que chama um assassino chamado Paulo para se tornar o maior escritor do Novo Testamento. É o Deus que usa uma prostituta chamada Raabe para salvar o povo escolhido. É o Deus que escolhe Davi, o menor de todos os filhos, aquele que nem foi chamado para se apresentar ao profeta, para ser rei. Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. E você foi escolhido, não por acaso, não por merecimento, por graça, pela graça soberana de um Deus que enxerga em você não o que você foi, mas o que você pode ser nas mãos dele. Mas agora preciso te perguntar uma coisa difícil. E quero que você responda com honestidade, só para você mesmo. Você tem se alimentado espiritualmente? Não estou falando de frequentar culto todo domingo. Estou falando de conexão real, de oração que não é lista de pedidos, mas conversa genuína, de palavra que entra e transforma, não só passa pelos olhos, de comunidade que edifica, não que drena, porque existe uma lei espiritual que opera com a mesma consistência das leis físicas. Você colhe o que você semeia, não num sentido mecânico e frio, mas num sentido de que o que você alimenta, cresce, e o que você ignora, murcha. Se você está nutrido fisicamente, mas faminto espiritualmente, vai continuar sentindo aquele vazio que nenhuma conquista preenche. Se você está bem informado sobre o mundo, mas desinformado sobre o que Deus diz sobre você, vai continuar sendo movido pelo medo em vez de pela fé. Se você está cercado de gente mais sozinho no que realmente importa, vai continuar carregando um peso que foi feito para ser dividido com o Pai. Isso é o diagnóstico. E agora vem a cura. Agora o que eu vou te revelar é o coração dessa mensagem. A razão pela qual Deus colocou você na frente desse vídeo hoje.
Existe uma temporada espiritual na sua vida que está prestes a virar. Eu não estou dizendo isso como frase motivacional. Estou dizendo porque os padrões que a Bíblia descreve como antecessores de uma virada divina são exatamente os que você está vivendo. O cansaço que não passa é sinal de que a luta está chegando ao fim. A sensação de que algo precisa mudar urgentemente é o Espírito Santo te movendo para dentro do novo. A inquietação que não deixa você se acomodar é Deus não te deixando se contentar com menos do que Ele planejou. Em Daniel capítulo 10, existe um momento extraordinário. Daniel havia orado e Deus tinha ouvido desde o primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias para chegar, porque havia uma batalha espiritual acontecendo no campo invisível. Um anjo diz a Daniel: desde o primeiro dia em que você se dispôs a buscar entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Desde o primeiro dia. Deus ouviu desde o primeiro dia. A demora não foi recusa, foi batalha. E a batalha já tinha sido vencida antes do anjo chegar. Suas orações estão sendo ouvidas. Sua história não acabou. O que você está esperando já foi ordenado. A batalha já foi vencida no campo espiritual. O que está faltando é você parar de desistir antes de ver a manifestação. Eu preciso falar agora sobre um dos maiores ladrões de destino que existem. E ele tem um nome muito simples: a comparação. Você provavelmente já gastou horas, talvez dias se somarmos tudo, observando a vida de outras pessoas e perguntando por que elas parecem avançar enquanto você fica parado. Talvez seja aquele colega de trabalho que foi promovido sendo que você tinha mais tempo de casa. Talvez seja aquele conhecido que montou um negócio e prosperou enquanto você tentou e quebrou. Talvez seja até o irmão, o primo, o amigo de infância que parece ter pegado o caminho certo enquanto você ainda está tentando descobrir qual é o seu. E essa comparação vai te destruindo por dentro de um jeito muito específico. Ela não só te faz sentir inadequado, ela te faz questionar Deus. Por que para ele sim e para mim não? Será que Deus tem favoritos? Será que eu faço algo errado? E aí vem a culpa. E a culpa paralisa. E a paralisia confirma o que o inimigo quer: que você não haja, que você não creia, que você não avance. Mas aqui está a verdade que liberta. O campo de Deus não é competitivo. O sucesso espiritual não é um bolo de fatias limitadas, onde se um pedaço maior vai para alguém, sobra menos para você. A bênção de Deus é infinita. A prosperidade de outro filho não diminui a que está reservada para você. O avanço do seu vizinho não é prova de que Deus te esqueceu, é prova de que Deus avança as pessoas. E se ele fez isso por alguém que você conhece, ele pode fazer por você. A questão não é se Deus pode. A questão é se você vai parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima. Antes de revelar o que Deus está preparando especificamente para essa próxima temporada da sua vida, preciso que você entenda o mecanismo que vai ser ativado a seu favor. Porque é um mecanismo que a maioria das pessoas não conhece. E é por isso que a maioria das pessoas não experimenta o que Deus prometeu. Chama-se o princípio da semente enterrada. Jesus usou esse princípio mais vezes do que qualquer outro. O reino de Deus é como uma semente. A semente cai no chão. Ela é enterrada. Fica no escuro. Parece morta. Parece que nada aconteceu. Parece que a semeadura foi inútil. E então, no tempo certo, sem aviso, ela rompe a terra. Tudo que você tem semeado de fé, de oração, de esforço honesto, de noites acordado pedindo a Deus que mude a sua história, de dias que você se levantou quando queria ficar deitado, de vezes que você perdoou quando queria guardar rancor, tudo isso é semente enterrada. Está no escuro. Parece morto, mas está germando. E a colheita que está chegando vai ser desproporcional ao que você plantou. Porque Deus não devolve o equivalente. Ele devolve em medida prensada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. Mas a semente tem um inimigo. E esse inimigo não é a dificuldade, não é o tempo, é a desistência. A maioria das pessoas desiste exatamente antes da colheita. Ora por um período, não vê resultado e para. Semeia por um tempo, fica difícil,
e abandona o campo, acredita por uma fase, vem uma provação e a fé murcha. E aí, a semente que estava prestes a brotar não encontra mais a luz da fé e murcha embaixo da terra. Você não pode desistir agora. Não depois de tudo que você já pagou para chegar até aqui. Não depois de tudo que você já sofreu, de tudo que você já superou, de tudo que foi tirado de você e que de alguma forma você sobreviveu. A sua história de resistência é a maior evidência de que Deus tem um plano para você, porque os que não têm propósito são destruídos, os que resistem são preparados. E agora que você está de pé, mesmo que com o joelho tremendo, mesmo que com a voz falhando, mesmo que com a fé no tamanho de um grão de mostarda, Deus diz: é suficiente. Com isso eu trabalho. Com isso eu construo. Com isso eu movo montanhas. Preciso pausar aqui, porque o que vem a seguir exige que você esteja com o coração aberto e a mente alerta. O que vou te revelar nas próximas palavras é o que Deus está especificamente dizendo para você sobre essa nova temporada. Não de forma genérica, não como um horóscopo espiritual, mas como uma palavra direta ao coração de alguém que foi preparado por anos de pressão para carregar uma unção que não pode ser dada a quem ainda está confortável. Mas antes disso, preciso que você entenda o nível do jogo espiritual que está sendo jogado ao redor da sua vida. Porque o que você está prestes a receber não é só uma bênção, é uma herança que foi planejada antes da fundação do mundo. Uma herança que o inimigo tem trabalhado há anos para impedir que chegue até você. E agora, chegamos ao ponto mais importante dessa mensagem. Você está num tabuleiro espiritual muito maior do que você consegue enxergar. O bloqueio que você sente, a resistência que aparece toda vez que você tenta avançar, a sensação de que duas forças estão brigando sobre a sua vida. Você está certo. Estão. E você é o alvo de ambas. O alvo do inimigo que quer te destruir. E o alvo do amor de Deus que quer te restaurar, te elevar, te usar. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você. O 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É um arsenal espiritual de 21 dias, com orações específicas, confissões bíblicas e protocolos de quebra de maldição projetados exatamente para desbloquear o que está preso na sua vida, para cortar as correntes da estagnação, da comparação, da maldição de palavra, do desamparo aprendido, para realinhar sua mente, seu coração e seu espírito com o propósito original que Deus gravou em você antes que você nascesse. O link está no primeiro comentário desse canal. Esse conteúdo já foi alvo de pressão para ser retirado do ar, porque desafia narrativas que o sistema religioso e o sistema do mundo não querem que você conheça. Então não espera. Vai agora, clica no primeiro comentário, acessa o livro sagrado e comenta aqui: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse ato não é simbólico, é uma declaração de fé. É você dizendo ao campo espiritual que você escolheu avançar. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a força invisível que tem sequestrado sua prosperidade e bloqueado sua unção por anos. Você sabe o que é unção? Não no sentido religioso superficial. Unção é a capacidade sobrenatural de fazer algo que vai além das suas habilidades naturais. É quando você fala e as palavras têm peso. Quando você entra num ambiente e as coisas mudam. Quando você ora e algo acontece. Quando você serve e os resultados são desproporcionais ao esforço. Todo filho de Deus tem unção. Mas nem todo filho de Deus opera nela, porque a unção precisa ser ativada. E ela é ativada por meio do alinhamento. Alinhamento entre o que você crê, o que você fala e o que você faz. Quando esses três estão desalinhados, a unção está bloqueada. Você pode crer, mas falar palavras de derrota. Ou falar palavras de vitória, mas agir com medo. Ou agir com coragem, mas no fundo não acreditar que vai dar certo. Qualquer desalinhamento entre crença, palavra e ação cria um curto-circuito espiritual. Esse curto-circuito é o que o inimigo passa a vida inteira trabalhando para criar.
Porque ele sabe que uma pessoa alinhada é imparável. Ele sabe que quando crença, palavra e ação apontam para a mesma direção, com a graça de Deus por trás, não existe força humana ou espiritual capaz de deter o avanço, e por isso ele trabalha nas bordas. Planta uma pequena dúvida aqui, manda uma provação lá. Usa uma pessoa de confiança para dizer a coisa errada, faz o tempo parecer que está acabando, cria a sensação de que todo mundo está avançando menos você. Tudo isso é engenharia de desalinhamento. Mas hoje você vai sair daqui alinhado, porque o que você ouviu até aqui já está trabalhando no seu sistema de crenças, já está quebrando a estrutura de mentiras que foi construída ao longo dos anos, e o que vem a seguir vai selar esse alinhamento de uma forma que você vai sentir. Quero te levar agora a um momento que talvez pareça simples, mas que tem o poder de mudar a trajetória da sua vida a partir de hoje. Pensa numa área da sua vida que está travada. Uma só. Pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser relacional, pode ser profissional. Escolhe a que dói mais, a que você mais pede a Deus que mude, a que você já quase parou de acreditar que vai mudar. Agora quero que você faça uma coisa que pode parecer estranha. Quero que você agradeça por essa área ainda não ter mudado. Não porque dor é boa, não porque sofrimento é virtuoso, mas porque Deus não desperdiça nada. E o tempo que você passou lutando com essa área tem te formado de um jeito que nenhum curso, nenhum livro, nenhuma temporada de prosperidade fácil jamais poderia te formar. A luta te deu compaixão pelos que lutam. Te deu humildade que os vencedores fáceis nunca têm. Te deu uma dependência de Deus que é a base de toda unção real. As suas cicatrizes não são vergonha, são credenciais. São a prova de que você ainda está em pé depois de tudo que tentou te derrubar. E quando Deus te usar para ajudar alguém que está passando pelo que você passou, as suas cicatrizes vão ser a ponte de conexão que nenhum talento natural poderia construir. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ficou preso por anos por um crime que não cometeu. E quando chegou a hora, quando o alinhamento estava completo, quando o propósito estava maduro, ele foi posto num único dia sobre toda a economia do Egito. Tudo que tentou destruí-lo tinha sido parte do plano de Deus para prepará-lo para o nível de responsabilidade que estava a caminho. O que está tentando te destruir está te preparando. Mas preciso ser honesto com você sobre uma coisa agora. Porque amor verdadeiro não é só validação. Amor verdadeiro às vezes precisa dizer o que dói. Existem pessoas que chegam até conteúdos como esse, se emocionam, sentem algo poderoso e saem daqui sem mudar nada. Voltam para a mesma rotina, para mesmos hábitos, para mesmos pensamentos, e daqui a 6 meses estão no mesmo lugar, talvez um pouco mais amargos, talvez um pouco mais descrentes. Isso não vai ser você. Eu sei que não vai. Porque você não chegou até aqui por acidente, e porque o que você está sentindo agora não é emoção passageira. É reconhecimento. É a sua alma reconhecendo uma verdade que ela já sabia, mas que o barulho do mundo tinha abafado. Mas reconhecimento sem ação é poesia. É bonita. E fica para lá. Deus já fez a parte dele. Ele te trouxe até aqui. Ele falou com você hoje. Ele colocou essa mensagem na sua frente no momento certo. Agora, a parte que sobra é sua. Não a parte difícil, a parte simples. A parte que é apenas dizer sim. Sim, eu acredito. Sim, eu vou agir. Sim, eu escolho avançar. Sim, eu me recuso a deixar o meu destino ser definido pelo meu passado. Esse sim é o ato de fé que move o céu. Quero falar agora sobre prosperidade. Não como o mundo define, mas como Deus define. Porque em nome de uma teologia equivocada, muita gente cresceu acreditando que ser pobre é mais espiritual. Que prosperar é coisa de mundano. Que quem tem dinheiro está servindo a Mamon. E aí ficam na penúria achando que estão agradando a Deus. Isso é mentira. E é mentira, cara. Custa famílias, custa gerações, custa o legado que você poderia deixar para os seus filhos e netos. O Deus da Bíblia é um Deus de abundância. Ele criou um jardim transbordante para colocar o ser humano. Cada vez que ele fez aliança com alguém na Bíblia, a aliança incluiu bênção material. Abraão era rico.
Isaque ressemeou na terra e colheu 100 por um. Salomão teve uma riqueza que o mundo inteiro veio ver. O plano original de Deus para a humanidade sempre incluiu provisão, saúde, prosperidade e paz. O que Jesus veio fazer não foi abolir essa prosperidade. Foi eliminar o preço espiritual que o pecado cobrou. E em João 10:10, ele diz isso diretamente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. A palavra grega ali é perissos, que significa além da medida normal, mais do que suficiente, transbordante. Isso é o que Deus planejou para você. Não uma vida de sobrevivência espiritual, uma vida de superabundância, que começa por dentro e se manifesta por fora, que começa na mente e chega às circunstâncias, que começa no espírito e vai até a conta bancária, até a saúde, até os relacionamentos, até o propósito profissional. Que agora, nesse ponto do nosso caminho juntos, chegamos ao nível mais profundo dessa mensagem. O nível que Deus quer que você carregue daqui para frente como a pedra fundamental da sua nova temporada. É este. Você não está sozinho nessa batalha. Nunca esteve. Em todo momento que você achou que estava caminhando sozinho, havia uma presença ao seu lado que não te abandonou. Nos momentos em que você orou, e o silêncio parecia ser a única resposta, o silêncio não era ausência. Era Deus trabalhando em camadas que você ainda não conseguia ver. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não só as boas, não só as fáceis, as difíceis também, as dolorosas também, as injustas também, as que não fazem sentido também. Tudo está sendo usado, tudo está cooperando. O seu bem não é uma possibilidade, é uma certeza decretada antes da fundação do mundo para quem ama a Deus e foi chamado segundo seu propósito. E você foi chamado. Eu já disse isso antes e vou dizer de novo. Você foi chamado. Não por mérito, pela graça soberana de um Deus que te vê, te conhece e te escolheu ainda no ventre da sua mãe, como disse a Jeremias. Agora que você sabe disso, a pergunta não é mais: será que Deus vai agir? A pergunta é: o que eu vou fazer com o chamado que recebi? Estamos chegando ao final dessa mensagem, e eu quero fechar com uma imagem que talvez você não esqueça mais. Imagina um campo de batalha, não medieval, não de filme, um campo espiritual. O campo que Paulo descreve em Efésios 6, onde a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nesse campo há um guerreiro, e esse guerreiro tem todas as marcas de quem lutou por muito tempo. Tem cicatrizes, tem a armadura um pouco amassada, tem os olhos cansados, mas está em pé, ainda está em pé. E na sua frente, o inimigo está recuando. Não porque o guerreiro é perfeito, mas porque por trás dele, ao seu lado, à sua frente, invisível, mas mais real do que tudo que olhos físicos conseguem ver, está o exército do Deus vivo. Esse guerreiro é você. E a batalha que você está travando não é para sobreviver, é para herdar, é para conquistar o território que foi prometido para você antes mesmo que você nascesse. E hoje, com tudo que você ouviu, com cada verdade que entrou no seu coração, você saiu desse campo um pouco mais equipado, um pouco mais alinhado, um pouco mais consciente do que está em jogo. Isso é o presente que Deus colocou nesse vídeo para você. Não desperdiça. Não vá embora e faz de conta que nada mudou. Deixa mudar. Deixa essa palavra trabalhar em você. Ore essa noite. Leia a palavra com novos olhos. Diga sim para o chamado que você já sabe que está sobre a sua vida. E você precisa de ferramentas para essa nova temporada. Precisa de substância espiritual que vá com você para fora desse vídeo. Precisa de algo que ancora a virada que começou aqui e impede que a realidade cotidiana apague o que você sentiu. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura,
É uma jornada de 21 dias, estruturada segundo os princípios bíblicos de renovação da mente, quebra de maldição, ativação da unção e alinhamento com a prosperidade que Deus planejou para você. Cada dia é uma camada. Cada camada desfaz uma mentira. Cada verdade que entra ocupa o espaço que a mentira deixou. E ao fim de 21 dias, você não é a mesma pessoa que começou. Não é e-book, não é material genérico. É o livro sagrado que o Pai ordenou que chegasse até você nesse momento da sua jornada. O link está no primeiro comentário desse canal. Esse conteúdo já sofreu pressão para sair do ar porque desafia as narrativas que o sistema quer manter. Narrativas de escassez, de derrota, de indignidade. Acessa agora, antes que seja tarde. Vai no primeiro comentário, baixa o livro sagrado e comenta aqui. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é mais do que texto na tela. É uma declaração pública de fé. É você dizendo para o mundo espiritual que você escolheu o lado da herança. E o céu registra isso. Uma última coisa antes de você ir. Curte esse vídeo se a mensagem tocou seu coração. Se inscreve no canal e ativa o sino se você quer continuar recebendo mensagens que chegam fundo. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja a maior coisa que você faz pela vida de outra pessoa hoje, mandar uma mensagem que faz 5 minutos de diferença, mas que muda décadas. Você não chegou até aqui por acidente. E amanhã, a sua história vai ser diferente de hoje. Deus te vê. Deus te chama. E Deus está agindo. Agora vai. O campo espiritual espera pelo seu sim.